Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E que alegria ter vocês aqui, esse público presente nesse bate-papo que sempre é instigante e cheio de ideias. E hoje, gente, eu confesso para vocês que o bate-papo promete ser um verdadeiro voo aí pela criatividade e pela educação. Porque desde que eu me entendo por gente, eu conheço o Ed, e desde que eu me entendo por gente também, ele é uma pessoa muito criativa e que tem trabalhado aí com a arte, com a educação já há muito tempo. A gente vai receber aqui o ilustrador e quadrinista Ed Galileu. É um artista que começou na jornada muito cedo, né? E hoje ele vai inspirar a gente aí com as suas histórias, mas principalmente com a sua visão sobre os HQs. E eu já combinei com ele aqui nos bastidores que eu vou começar mandando aí a primeira pergunta. Ed, você começou a criar suas próprias histórias em quadrinhos com apenas 15 anos, e você já começou publicando aí em fanzines, né? Essa paixão tão precoce pelo universo das HQs acabou se tornando a sua profissão, seu objeto de estudo, e eu acho que deve ter moldado também aí a sua percepção sobre o aprendizado. O que eu quero perguntar para você é, diante dessa sua experiência de vida, como que você enxerga o potencial das histórias em quadrinhos para despertar a curiosidade e o engajamento dos jovens, especialmente aqueles que talvez não se sintam tão conectados aos métodos de ensino tradicionais? Ed Galileu, com muita honra, com muito orgulho, seja bem-vindo aqui ao Conversa de Classe. Obrigado, Maíra. Então, eu comecei, na verdade, tipo assim, eu conheci as histórias em quadrinhos, eu falo que eu conheci muito tarde, né? Eu tenho alguns amigos que falam, tipo, eu com 8, 9 anos já lia quadrinhos da Turma da Mônica, Disney e tal. Eu fui conhecer, eu já tinha lido alguma coisa de Turma da Mônica ou Disney, coisa mais infantil, né, na minha infância, mas era algo bem esporádico, né? A minha mãe ganhava, né, ela trabalhava em alguns lugares onde ela ganhava alguns quadrinhos, e ela trazia para mim, aí foi que eu conheci, né, os quadrinhos, principalmente da Disney, mas tinha muito Maurício de Souza, mas era algo, como eu disse, esporádico. Eu, com 12 anos, mais ou menos, né, 11 ou 12 anos, foi quando eu conheci os super-heróis da Marvel, tá? E aí que me pegou, porque eu sempre gostei de desenho, e desenhar para mim era uma coisa gratificante ali e tal. E aí, quando eu conheci aqueles super-heróis, naquelas poses dinâmicas e tal, falei, pô, é isso que eu quero fazer. E eu comecei a comprar quadrinhos de super-heróis por causa dos desenhos, né? Mas, inevitavelmente, eu acabava lendo. E comecei a ler e a gostar e acompanhar o mundo dos super-heróis, né? Principalmente da Marvel, né? Tinha da DC também, né? Mas mais Marvel, assim, foi o que me pegou. E daí foi uma época, né, eu com 12 anos, foi uma época que eu entrei para um curso de História em Quadrinhos na Casa da Cultura de Jundiaí, e ali eu conheci dois amigos, o Célio e o Rodolfo. E a gente começou a fazer quadrinhos juntos, né, tipo, assim, eu falo que eu comecei a fazer quadrinhos com 15 anos, mas assim, nessa época a gente fazia o curso, então no curso a gente já produzia algumas coisas e tal. Com 15 anos foi quando a gente fez o nosso primeiro fanzine, né, que é uma publicação de fãs. Então a gente ia lá, criava nossos próprios personagens, fazia o roteiro, fazia o desenho e lançava, né, fanzine ali no Xerox mesmo, porque era o que tinha na época. E isso foi o que fez com que eu iniciasse nesse mundo das histórias em quadrinhos, né? Além, eu passei de leitor a um produtor de quadrinhos nessa época, né? Claro que de uma forma mais assim, amadora, né? Eu fazia porque gostava, nessa época nunca pensava assim, eu vou fazer um dia profissionalmente isso, por mais que eu quisesse e tal, mas era uma coisa, eu não pensava nisso, né? Fazia porque queria fazer. E assim, sobre o potencial das histórias em quadrinhos, eu percebi, assim, nessa época, na minha adolescência, eu percebi que eu aumentei muito o meu repertório de conhecimento,
por causa das histórias em quadrinhos. E foi uma coisa que eu comecei a perceber, assim, tipo, vamos supor, vamos falar de palavras em outras línguas, né? Eu lia muito X-Men, e no X-Men tem uns personagens que são de outras nacionalidades, né? Tem o Noturno, que é alemão, tem o Colosso, que é russo, tal. E assim, sempre tinha alguma palavra ou outra ali que tinha tradução. E aí você acabava falando, pô, cara, sem querer, né, de uma maneira leve, eu acabo aprendendo algumas palavras em outras línguas, entre outras coisas, né, porque eu não lia só quadrinhos de super-heróis também, né, tinha quadrinhos históricos, quadrinhos baseados em fatos reais, né, na história mesmo. Adaptação literária, hoje em dia tem muita adaptação literária de quadrinhos, né, literatura brasileira, por exemplo. E eu acho que a narrativa dos quadrinhos, ela apresenta uma história de uma maneira muito leve, muito fácil de você gostar, ela te gera uma curiosidade. Então eu acho que a história em quadrinhos tem um potencial gigantesco para o conhecimento, né? Isso a gente vê no quanto as pessoas usam isso em sala de aula hoje, né? Se a gente parar para analisar, tem muita coisa, muita tirinha em sala de aula sendo usado, mas alguns professores utilizam histórias em quadrinhos mesmo, para adentrar ali a pessoa, tipo, a uma literatura brasileira, por exemplo, que um adolescente não tem muita paciência para ler. Se ele pega uma versão ali em quadrinhos, é um pouquinho mais leve, um pouquinho mais fácil de se conhecer, e isso não vai... pelo contrário, né? Tem gente que acha, mas o cara lê um negócio que é mais fácil. Não, às vezes, o cara lendo a história em quadrinhos, isso aconteceu comigo, gera uma curiosidade para eu ler o livro, entendeu? A literatura, que é uma coisa mais completa ali. Então, eu acho que a literatura as histórias em quadrinhos tem um potencial gigantesco para conhecimento, né? E principalmente para adentrar a literatura, né? O incentivo à leitura. E hoje, né, já é incrível que a gente tem na própria BNCC, né, da educação básica, algumas habilidades que elas se relacionam com história em quadrinhos. E até vou te contar uma curiosidade aqui, né, de professora para o quadrinista, né? Quando eu chego para a formação, muitas professoras pedem que a gente leve as histórias em quadrinhos para que elas também consigam entender melhor desse universo, né? Até você tem aí na sua bio, né, uma bio maravilhosa, mas tem um ponto que me chama a atenção, que você ministra palestras sobre o uso das HQs e a relação delas com a educação, né? E a gente sabe aí que a leitura, o pensamento crítico, eles são aqueles pilares fundamentais para a gente formar indivíduos que sejam conscientes, né? Porém, eu acho que, às vezes, as escolas enfrentam o desafio de tornar esse processo da formação crítica, né, mais atrativo. Na sua visão, Ed, como que as HQs podem ir além da simples ilustração e se tornarem aí um recurso eficaz para aprimorar compreensão textual, interpretação, mas acho que principalmente para estimular a reflexão crítica sobre as diferentes realidades aí, e claro, né, aliando isso aí com temas que são complexos. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser trabalhado, né, ainda na infância, tá? Hoje em dia é comum a gente conhecer pessoas que falam, aprendi a ler com Turma da Mônica. E é o meu caso, né? Tipo, não exatamente só a Turma da Mônica, né? Como eu falei, eu cheguei a ler algumas coisas, mas eu acredito que quando eu estava aprendendo a ler ali, por eu ter acesso à história em quadrinhos, eu desenvolver um pouco mais. Porque assim, você pode depender só do horário de aula para você estar ali, né? Tipo, quando você está aprendendo a ler e tal, e você pode chegar em casa e olhar para uma revista de história em quadrinhos, e você abre uma página ali e você vê a Mônica correndo atrás do Cebolinha ali com um coelho na mão, e é inevitável você não ter a curiosidade de saber por que ela está querendo bater nele dessa vez, entendeu? E aí faz com que a gente, com essa curiosidade, faz com que a gente leia, né? Os quadrinhos, eles são dois tipos de leitura. Tem a leitura de imagem, tem a leitura de texto, né? A leitura da imagem, ela complementa a leitura de texto, né? Diferente de livro infantil, onde a ilustração ela representa um trecho da história, as histórias em quadrinhos elas fazem o oposto. A ilustração ela complementa a história. Eu não preciso escrever que a Mônica está correndo atrás do Cebolinha com o coelho dela na mão, entendeu? Com o Sansão ali.
Eu posso mostrar isso e aí eu uso o texto só para explicar o porquê que ela está fazendo isso, né? Então, eu acho que a primeira coisa é isso, essa facilidade, essa curiosidade que gera, né, as ilustrações, as histórias em quadrinhos, que fazem com que as crianças tenham esse incentivo ali de começar a leitura, tá? E aí, se essa criança começa na infância a ler quadrinhos, quando ela chega na adolescência, que aí tem outros tipos de quadrinhos, umas coisas um pouquinho mais complexas, né? Porque o quadrinho infantil, ele geralmente tem aquelas historinhas simples, né? Por mais que a gente sempre aprenda, né? Eu falo que eu aprendi sobre a caverna de Platão graças à Turma da Mônica. Quando eu era criança, eu me deparei com um quadrinho e eu olhei lá e eu vi uma história em quadrinhos que Maurício de Souza produziu, onde ele fala do mito da caverna. Né? Basicamente o mito da caverna com Homens das Cavernas ali, que são personagens que o Maurício de Souza tem, né? No caso o Piteco. Tipo, muitos anos depois, quando eu já era adulto, eu acho, e que eu comecei a estudar, né? Tipo, adolescente, adulto, que eu comecei a estudar filosofia e coisa do tipo, eu falei, caraca, tipo, quando eu era criança, eu conheci o mito da caverna, mas assim, claro que quando a gente é criança, a gente tem outra visão, né, daquilo que está se passando. Depois de um certo tempo, você entende aí o que significa o mito da caverna, né? Mas assim, né, isso é para a gente ver que existe esse potencial gigantesco de aprendizado nas histórias em quadrinhos. E é legal você destacar isso, né? Porque a gente vive essa complexidade desse mundo, né? Que ele é cada vez mais digital, e o digital ele tem essa camada do visual muito embedada nele, né? Faz parte do digital se comunicar pelo visual. Então, essa camada que você vai trazendo, né, ajuda a gente aí a entender um pouco mais como que a HQ extrapola, né, a leitura convencional para uma leitura de mundo mais complexa, né? E como que você vê essa relação, né, entre usar HQ, essa compreensão de mundo que ela acaba sendo mais exponencial, mas eu queria que você falasse um pouquinho da produção de conteúdo criativo por parte dos estudantes, né? Quando a gente também leva isso para a mão deles, como que você vê esse processo? Eu acho que assim, uma coisa que ajuda muito, né? Tipo, histórias em quadrinhos ali vão ajudar muito, tipo, interpretação de texto, né? Quando a gente fala sobre o uso das histórias em quadrinhos hoje, em, sei lá, prova do Enem, né? Ou prova dentro da sala de aula mesmo, que muitos professores usam ali uma tirinha para falar, seja para discutir alguma coisa sobre língua portuguesa, tipo, qual é o sujeito da frase, seja lá o que for, quanto interpretação mesmo, né? Tipo assim, o que o personagem está querendo dizer quando ele fala isso, né? Ou quando não tem texto, né? É uma coisa que eu acho fascinante, história em quadrinhos sem texto, onde só por ação dos personagens que aparecem ali a gente consegue interpretar uma história, né? Então, isso é uma coisa que vai ajudar muito, né, no desenvolvimento, né, de criança, adolescente e tal, trabalhando com interpretação de texto. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser explorado. Seja a gente usando ali, tipo, um quadrinho de humor, né, que tem uma leveza ali e tal, quanto a gente usando, hoje em dia, a gente tem uma questão muito complicada, onde algumas pessoas acham que história em quadrinhos é coisa para criança, tá? E já deixou de ser há muitos anos, tá? Ela foi criada para ser. Tanto que nos Estados Unidos, ali, história em quadrinhos chama-se comics, que é para ser algo cômico, né? E ela foi criada para ser algo para criança. Mas assim, mesmo lá nos seus primórdios das HQs, tinha quadrinhos que hoje, se a gente for olhar, a gente fala, pô, não, isso aqui criança não pode ler. Mas hoje em dia é muito gigante o leque de histórias em quadrinhos que a gente tem.
a gente tem desde jornalismo em quadrinhos, né, que é o caso do Joe Sacco, que já fez ali, tipo, ganhou, né, o troféu Eisner com o Palestina, né, que ele fez uma reportagem em quadrinhos, e aí tem Persépolis, que a Marjane Satrapi relata como foi quando eles, lá no Oriente Médio até, né, eles começaram a ser obrigados a usar burca e coisa do tipo. Como que foi essa transição, o que acontecia com as mulheres que se revoltavam e tal. E é uma coisa fantástica, porque assim, você está aprendendo história através de uma mídia que é muito... tem uma narrativa que é ímpar, não tem outra maneira de se contar essa mesma história. A gente consegue contar a mesma história, mas não com a mesma narrativa das histórias em quadrinhos. A adaptação para a história em quadrinhos, ela tem um diferencial ali que faz com que a gente entenda esse valor que eu atribuo às histórias em quadrinhos, né? É de sensacional, e que exemplos riquíssimos, né, que você está trazendo aí para o pessoal depois pesquisar, conhecer, né, porque com certeza, como você disse, né, só vai contribuir para a riqueza do repertório pessoal de professores e de professoras, né. A gente está caminhando aqui para o finalzinho, né, e eu queria ainda falar um pouquinho dessa ideia da inclusão da HQ no currículo escolar, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, né, que dicas que você acha que a gente pode levar, tanto para educadores quanto para famílias, para que eles compreendam o real impacto positivo das HQs na jornada de aprendizado das crianças ou dos adolescentes? Eu acho que a primeira coisa é entender as histórias em quadrinhos e conhecer obras que possam agregar muito ali no conhecimento. Eu tenho amigos que são professores de história, que são professores de geografia, que são professores de filosofia e que são fãs de quadrinhos, tá? Por eles serem fãs de quadrinhos, eles conseguem captar alguma história em quadrinhos que foi lançada ali e tal, e falar, pô, isso aqui vai me ajudar muito, né, no que eu tô passando, entendeu? E ele acaba usando isso. Vou dar um exemplo, o Carlos Ruas, por exemplo, de Um Sábado Qualquer, né, um amigo meu, ele tem um quadrinho que fala sobre a origem, né, dos povos, segundo várias mitologias. E eu conheço professores, né, que usam isso em sala de aula, para as pessoas entenderem que, tipo assim, cada povo tem a sua história de origem da humanidade, né? E é muito legal, porque são histórias engraçadas, ele fez isso de uma maneira engraçada, mas ao mesmo tempo que conta exatamente como funciona aquela mitologia, tá? Tem um outro rapaz que eu conheci recentemente no Festival Internacional de Quadrinhos lá em Belo Horizonte, que ele fez um livro, né, de quadrinhos para falar sobre química, né? Ele é professor de química e ele fez uma HQ falando sobre química e é muito legal porque ela é muito completa, ela passa ali, é claro que tipo não dá para você explicar o que é química em uma HQ, mas assim, como introdução para a pessoa que quiser entender o que é química, é fantástico aquilo. Vou dar outro exemplo, que é o livro Sapiens, do Yuval Noah Harari. Foi um livro best-seller, ganhou vários prêmios e tal. Eu conheci esse livro através da versão em quadrinhos que saiu, entendeu? Eu vi ali e falei, nossa, legal, eu gosto bastante de conhecer sobre evolução e coisas do tipo, né? E aí eu peguei e falei, vou comprar. Cara, ele explica sobre a evolução, né, do ser humano de uma maneira tão fácil de se entender que eu acho que isso é um deleite para qualquer professor ali de biologia, né, ou professor de história, seja lá o que for, porque tem uma parte disso aí que ele fala sobre história, né, alguns povos, tal, ancestrais ali. Então eu acho que, primeira coisa, se o professor quiser usar a história em quadrinhos, conheça, pesquisa, tá? Hoje é muito fácil pesquisa. Aqui em Jundiaí, por exemplo, a gente tem uma gibiteca, né, que fica dentro da biblioteca Nelson Fucci,
E ali tem várias obras fantásticas que dá para a pessoa conhecer, mas aí tem internet, Google, qualquer boa pesquisa ali, te dá algumas ferramentas ali que vão agregar no que você precisa passar para os alunos. Então, eu acho que ajuda muito. Ed, eu quero te agradecer, né, pela sua generosidade, por você ter aumentado o repertório aqui do público do Conversa de Classe hoje. Com certeza você colocou mais uma camada aí para o pessoal. E quero saber se você quer deixar uma mensagem de finalização aqui na sua entrevista. Bom, leiam história em quadrinhos, conheçam, usem, né, principalmente professores e tal, usem isso em sala de aula, que agrega muito. Tem história em quadrinhos para todo tipo de conhecimento. E me sigam nas redes sociais, eu sou quadrinista, estou sempre publicando quadrinhos. Hoje em dia, eu estou trabalhando com um personagem meu, que é um super-herói, né, mas com histórias de humor, chamado Homem Chiclete. E ele é um personagem que eu estou gostando muito do retorno que ele está me trazendo, né? Por mais que sejam histórias de humor, né? É aquilo que eu falo, quadrinhos ele pode ser muitas coisas, tá? Ele pode ser quadrinhos de história, pode ser um quadrinho de conhecimento de qualquer área de conhecimento, né? Da ciência e tal, e também pode ser entretenimento, tá? Que foi o porquê dos quadrinhos terem sido criados. O Homem Chiclete é por entretenimento, eu faço para as pessoas darem risada, por mais que, inevitavelmente, a gente acaba sempre colocando uma coisa ou outra aí subjetiva que a gente vai agregando ao nosso conhecimento, tá? Então, me sigam aí nas redes, eu estou para lançar a 3ª edição do Homem Chiclete. Logo, logo vou estar divulgando uma pré-venda. Quem quiser comprar as primeiras edições também, eu tenho uma loja virtual e é isso. Muito bom, gente. Ó, sigam, né? Vale a dica aí e também vale a dica para você se aprofundar com uma pessoa que realmente entende desse assunto, né? Ed, mais uma vez, obrigada. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.